Oi, pessoal, eu sou a Sofia, a outra monitora, e junto com a TT, a gente vai acompanhar vocês durante todo esse semestre com a otorrino, e vai ser muito bom, se Deus quiser. E na monitoria de hoje, eu fiquei responsável pela audiometria, que é uma matéria super importante, assim, é matéria base para vocês conseguirem entender a otorrino direitinho. E então vamos lá. Certo, mas antes da gente falar propriamente da audiometria, antes da gente realizar o exame, a gente precisa fazer a otoscopia. É sempre importante. Por quê, Sofia? Porque, por exemplo, pode ter algum cerume, uma quantidade maior de cerume, ou algum objeto estranho que possa estar dificultando do paciente escutar. Ou seja, o exame, a audiometria, né? O exame para saber que a pessoa não está escutando, não seria tão fidedigno. Então, é importante, antes de realizar a audiometria, sempre fazer a otoscopia para caso tenha algum objeto estranho, algum cerume, ser retirado para que o exame dê bem fidedigno ao que a pessoa está com dificuldade, não está com dificuldade de escutar, certo? E falando agora, né, da audiometria tonal linear. Ela é padrão ouro para quê, Sofia? Para determinar o grau, o tipo e a configuração das perdas auditivas. Mas, Sofia, o que é o grau, o que é o tipo, o que é a configuração? Vocês vão saber durante a monitoria, eu vou explicar para vocês e vai ficar top. Vocês vão ficar craques. Certo. E como é que o exame é realizado? Um profissional, não necessariamente precisa ser um médico, mas um profissional fica de um lado, em uma sala, e o paciente, né, que é o que vai colocar os foninhos, vai ficar em outra sala. E aí esse profissional vai emitir alguns sons em diferentes decibéis para ver o que é que em decibéis tal o paciente está escutando. Aí, se ele estiver escutando, ele vai fazer assim. Se não, ele vai fazer assim. O profissional e o paciente já vão ter combinado esses sinais para mostrar o que está escutando, o que não está escutando, os níveis, né? Certo. E uma observação muito importante: o exame ele vai ser começado pela melhor orelha. Ou seja, por exemplo, se o paciente tiver com queixa em uma orelha, você vai começar pelo que ele não está com queixa, pela orelha melhor, certo? Certo. E é importante, é essencial vocês saberem o que é via aérea e via óssea, certo? Eu trouxe aqui essa figura, sei que vocês já estão craques em anatomia, porque vocês já estão sabendo de tudo da linha da TT, mas eu trouxe aqui para vocês também conseguirem ver o que eu estou explicando, certo? Aqui a orelha externa, como vocês já sabem. Aí depois da orelha externa tem a orelha média e entre elas tem a membrana timpânica. Depois da orelha média tem a orelha interna, que é onde tem a cóclea, os canais semicirculares, enfim. E vou começar pela via aérea. A via aérea ela é responsável pelas três, ou seja, a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. As três eu estou me referindo à via aérea. E a via óssea, Sofia? A via óssea eu estou me referindo apenas à orelha interna. Ou seja, vamos supor que tem alguma alteração na orelha média. A via aérea, que conta, né, que entra a orelha média, vai dar alterada. E a via óssea? A via óssea é apenas responsável pela orelha interna, ou seja, a via óssea estaria normal, justamente porque ela não entra na orelha média. Se a alteração é na orelha média, ela vai dar normal, certo? O que daria alterado seria a via aérea. Mas eu vou explicar mais para frente isso para vocês também, certo? Bom, esse é o slide. A via aérea, né, como eu expliquei para vocês, ela vai estar normal se a orelha externa, a orelha média e a orelha interna estiverem normais, certo? Essas três. E quando é que ela vai estar alterada? Se vai ter algum problema, pode ser na orelha externa, na orelha média ou na orelha interna, certo? Decore isso aí, que é muito importante. E a via óssea, Sofia? Lembre que a via óssea é responsável apenas pela orelha interna, certo? Quando é que a via aérea vai estar normal e a via óssea vai estar alterada? Quando tiver algum problema só na orelha interna, certo? E quando é que quando é que a via aérea vai estar alterada e a via aérea vai estar normal? Quando tiver um problema na orelha externa ou na orelha média ou na orelha média, certo? E aqui é a classificação, certo? A audiometria normal. Como é que a gente vai saber se a pessoa está estudando bem, não está estudando bem, enfim. Vai ter o limiarzinho. Qual é o limiar que a gente considera? Entre 20 e 25. Eu coloquei 25
né, para ser menor, certo? E onde é que é esse 25 decibéis? É aqui, ó, entre o 20 e o 30. Então, para cima é normal, para baixo tem alguma alteração e a gente precisa ficar de olho, certo? Ó, esse gráfico aqui é normal. Por quê? Por que é normal, Sofia? A audição dessa pessoa tá normal. Porque está acima de 20. Se tivesse abaixo de 20, alguma coisa estaria alterada e eu precisaria saber o que é, certo? Bom, e o que é o eixo X? O eixo X é esse aqui, que é a frequência em Hertz, certo? E o eixo Y é esse aqui que eu acabei de falar para vocês, que é a intensidade em decibéis, que é o que a gente meio que vê para considerar a geometria normal ou não. E aqui é muito importante vocês saberem também, para diferenciar qual é a orelha, como é que eu vou saber pela cor, enfim. A orelha é quando a orelha direita é a cor vermelha e a orelha esquerda é a cor azul. Mas, Sofia, tem alguma diquinha, porque, enfim, né, muita cor para decorar e tal. Tem, eu coloquei uma dica para vocês. Lembra, né? Por exemplo, A, E, I, O, U é vogal. Então, é o A e o E. Azul, esquerdo. E o V e o D são consoantes. Então, vermelho, direito. As primeiras letrinhas, aí vocês conseguem. Essas dicas ajudam, né? E como é que eu vou saber se o gráfico está falando da via aérea ou da via óssea? A via aérea é o X e essa bolinha aqui, esse círculo. E a via óssea é esse colchetezinho e esse sinal de maior. Enfim. Por exemplo, aqui nesse gráfico é azul. Então tá falando da orelha esquerda, certo? Ó, e tá acima do 20, do 25. Então, na orelha esquerda, o nosso paciente está escutando bem, certo? Ó, e aqui o X, vocês estão vendo que é o X, via aérea. E esse sinal de maior, via óssea. E os dois estão acima do 20. Então, os dois, tanto na via aérea como na via óssea, tá ok, certo? E aqui eu coloquei esse gráfico, que é o mesmo do slide passado, para mostrar para vocês. Sem perda auditiva. Ou seja, tá ok, tá normal a orelha. Tanto a via óssea como a via aérea estão acima de 20 decibéis. 20 a 25, a gente considera essa média. Por isso que eu coloquei 25 no outro 20. E agora a classificação. São 3 tipos. A condutível, a neurosensorial ou sensório-neural e mista. Vamos começar pela perda auditiva condutível. A condutiva, o que é que vai acontecer? A via óssea vai estar normal e a via aérea vai estar rebaixada. Ou seja, lembre que a via óssea é responsável pela orelha interna. E a via aérea é responsável pelas três, tanto pela orelha externa, orelha média e orelha interna. Então, vai ser íntegro a orelha interna e vai ter uma alteração na orelha externa e na orelha média, certo? E aí aqui é o gráfico. É bem característico esse gráfico de perda auditiva condutiva. Vou explicar para vocês. Lembrem que esse sinal de maior é a óssea, que ó, tá acima de 20, acima de 25, ou seja, tá normal. E essa bolinha, ou X, né? Mas aqui tá na bolinha, é a via aérea. E vocês estão vendo que tá abaixo de 20, né? De 20, do 25. Então ela tá alterada, que é alguma alteração. Certo? E aqui, qual é a cor? É vermelho. Se é vermelho, qual é a orelha? V, consoante, D, consoante. Vermelho, direita. Orelha direita. Certo? Então, na orelha direita, a gente vai ter uma perda auditiva condutiva. Entenderam? Essa é a condutiva. Ou seja, é quando a via óssea está normal e a via aérea está rebaixada. Está com alguma alteração. A próxima, a neurosensorial, sensório neural. Como é? É quando tanto a via aérea como a via óssea estão iguais, estão acoplados. Como assim, Sofia? Vocês vão conseguir ver que eles estão um em cima do outro, ó. Certo? Mas qual é a diferença? Porque eles estão meio que decaindo. Ele é bem característico de ser neurosensorial, quando ele tá, tipo, decaindo, assim, tão em linha reta, mas estão em cima do outro, né? Estão acoplados, mas eles estão fazendo esse declínio. E a gente consegue ver que a maioria está abaixo de 20, né? Já que eles estão descendo e está tendo um problema aí
na audiometria do nosso paciente, ou seja, vai até o 70, vai do 20 até o 70, ou seja, estando abaixo do 20, tem alguma coisa errada. E aí vai indicar, né? Alteração na orelha interna e vai estar íntegro a orelha externa e a orelha média. A perda auditiva mista é a última, mais ou menos importante. Como é o limiar dela? É tanto a via óssea como a via aérea vão estar rebaixados, ou seja, vão estar com alguma alteração. Mas eles vão ter uma diferença. Eles não vão estar juntinhos, eles não vão estar acoplados. Eles vão estar com a diferença de limiar. Como assim, Sofia? Ó, esse aqui vai estar mais em cima, a via óssea, e a via aérea vai estar mais embaixo, certo? Então, eles vão ter uma diferençazinha de espaço, posso assim dizer. Mas os dois vão estar abaixo de 20, certo? E eles não vão estar decaindo, nem igualzinhos como na neurosensorial. Eles vão estar com esse gapzinho diferente, mas os dois vão estar basicamente em linha reta e não e vão estar abaixo de 20, né? E vai indicar o quê? Uma alteração tanto na orelha externa, como na orelha média, como na orelha interna. E a cor? A cor é vermelha. Se a cor é vermelha, é a orelha direita. Então, vai ter uma perda auditiva mista na orelha direita. Compreendido? E aqui é um resumo que eu coloquei para vocês, a perda condutiva, como é quando a via óssea está normal, via aérea rebaixada, que vai indicar uma alteração na orelha externa e orelha média, e integridade na orelha interna, que eu já tinha avisado para vocês. Os limiares na neurosensorial, os limiares tanto de via aérea como via óssea vão estar iguais, vão estar acoplados, mas os dois vão estar rebaixados, vão estar abaixo de 20 e em declínio. Mas vão estar um em cima do outro, na mesma linhazinha, certo? E vai indicar uma alteração na orelha interna. E a perda auditiva mista, Sofia. Perda auditiva mista, repetindo, é quando tanto a via óssea como a via aérea vão estar rebaixados, ou seja, vão estar abaixo de 20, mas eles não vão estar na mesma linhazinha. Eles vão estar com diferença de limiar, certo? E vai indicar uma alteração tanto na orelha externa, como na orelha média, como na orelha interna. Show? E aqui, Sofia, é o grau. O grau da perda auditiva. Como é que a gente faz isso? É assim, essa tabelinha é bem legal, porque vai indicar bem direitinho. É bem autoexplicativo o que são os graus, ó, audição normal, se é leve, se é moderado, se é severo, se é profundo. E aqui são as médias. Médias de quê, Sofia? Você vai pegar as frequências da via aérea, ou seja, ou do X ou da bolinha, e vai pegar nas frequências, ou seja, é naquela... Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Vocês vão pegar as frequências de 500, de 1000, de 2000 e de 4000. Vocês vão pegar... Aqui tem um exemplo para mostrar para vocês. Ó, vocês vão pegar a via aérea, e vão pegar as frequências de 500, que é o 40. Vão pegar de 1000, que também está no 40, ó, 40 decibéis. Vão pegar de 2000, que também tem 40 decibéis. E vão pegar de 4, que por coincidência também vai estar em 40. Você vai fazer 40 mais 40 mais 40 mais 40, dividido por 4, e vai dar a média. Achando a média, você vai ver aqui e vai classificar se é uma audição normal, se é uma audição leve, se é moderado, se é severo, se é profundo. Assim é que você vê o grau, combinado? E aqui eu trouxe algumas questões para a gente fazer com vocês. Primeira questão, que tem esse gráfico, e é para a gente classificar a orelha direita e a orelha esquerda em normal, condutiva, sensório neural ou misto. Então vamos lá. Lembrando que, Confia, como é que eu vou saber qual é a orelha? Se é a orelha esquerda ou a direita? Vermelho, direito. Azul, esquerdo. A, E, V, D. Show? Então vamos começar primeiro pela direita. Vamos ver primeiro a via aérea. A via aérea é o X e a bolinha. Olha, como é que eu vou saber se está normal? Se está acima de 20. Se tiver acima de 20, 25, é porque está normal, não tem perda auditiva, certo? Então, ó, vamos para o vermelho. Vamos ver primeiro a orelha direita.
certo? Esqueçam azul. Essa tabela é justamente para confundir vocês e cai muito em prova. Tá acima de 20, a via aérea, que é a bolinha, tá. Então, a via aérea na orelha direita tá ok, certo? Vamos ver a óssea agora. Como é a óssea, Sofia? É esse sinalzinho de maior e o colchetezinho. Aqui tá o sinalzinho de maior. Tá acima de 20? Tá. Tá entre 0 e 20? Tá. Então também tá normal. Ou seja, a orelha direita tá tudo normal, não tem nenhuma alteração. Vamos ver agora a orelha esquerda. A orelha esquerda é a cor azul. Vamos primeiro olhar a via aérea. Opa, dá para ver que a via aérea tá abaixo de 20, né? Olha para cá. Tá abaixo de 20. Tem um 40, tem um 50, tem outro 50, enfim. Então tá abaixo de 20. A gente já tem que ficar de olho, porque tem alguma alteração na via aérea, certo? Vamos olhar aqui agora a via óssea, que é esse sinalzinho aqui. Ó, a via óssea tá bem no limite, mas tá abaixo do 20, do 25? Não tá. Então ela tá normal, certo? Então vocês lembram qual é a classificação? Perda auditiva condutiva na orelha esquerda. Por quê? Porque tem alteração na via aérea, mas a nossa via óssea tá normal. E a nossa orelha direita vai estar normal, vai estar sem alteração, porque tanto a via aérea como a óssea vão estar acima do 20. Não vai ter nenhuma alteração na orelha direita, mas a esquerda vai ser perda auditiva condutiva. Show? Segunda questão. Preste atenção já na figura. Elas estão mais ou menos um em cima do outro e estão caindo. Então, fique de olho, né? Vamos ver. É uma geometria tonal normal bilateral? Não. Eu vou analisar cada item. Por que que não é normal? Vamos primeiro olhar uma. Vamos primeiro olhar a azul, que é a esquerda. Ó, vocês estão vendo que só tem um no 20. Todos os outros estão abaixo. É estranho, né? Tem alguma coisa errada aí com essa orelha esquerda, certo? E a via aérea tá sobre a via óssea, então elas estão na mesma linhazinha. Então as duas também estão meio alteradas, né? E na óssea, que é a vermelha. Ó, a orelha direita, que é a vermelha, vamos ver a via aérea e a via óssea. Elas também estão sobrepostas e ambas estão abaixo de 20, né? Estão decaindo. E por quê? Que é uma sensório neural, né? Uma neurosensorial bilateral. Porque tanto a orelha direita, que é a vermelha, como a orelha azul, que é a esquerda, estão sobrepostas e estão fazendo esse declíniozinho, certo? Tanto a orelha aérea, a orelha da via aérea e da via óssea de ambas também estão sobrepostas e estão caindo, estão declinando e estão acopladas. Então, tanto as duas orelhas são perda auditiva neurosensorial bilateral. Questão 3. Essas tabelinhas, quando tem as duas orelhas, tem que ficar atento para dividir bem direitinho, porque eles botam assim justamente para confundir. São todas tabelas de prova, tá? Eu peguei de prova do vertical para vocês terem noção. Então vamos lá. Vamos primeiro ver a orelha direita, que é a vermelha, certo? Esquece a azul. Vamos focar só na vermelha. Vamos primeiro olhar a via óssea. Ó, aqui tá o 20. E a gente consegue ver que todos estão acima do 20. Show? Vamos olhar agora a via aérea, que tá em bolinha. Aqui tá o 20. E vocês conseguem ver que, apesar de ter alguns bem no 20, vocês conseguem ver que a maioria tá rebaixado, né? Tá abaixo do 20. Então, a gente vai considerar alterado, porque a gente meio que vê a maioria, certo? Se tem alguém rebaixado, a gente já fica alerta. E vamos olhar agora a azul, que é a esquerda, a orelha esquerda. O 20. E a via óssea está toda acima do 20. Então, a via óssea da orelha esquerda está normal, está sem alteração. Mas vamos ver agora a via aérea. Aqui está o 20. E aqui, ó, a via aérea está no 40.
todos estão no 40, diferentemente da orelha direita, por exemplo. Todos estão rebaixados na via aérea, então tem alguma alteração. Vocês lembram que quando a via aérea está alterada, mas a via óssea está sem alteração, é uma perda auditiva condutiva bilateral. E, Sofia, por que é bilateral? Porque ambas estão com a perda, tanto a orelha direita como a orelha esquerda, estão com a perda auditiva condutiva. A óssea toda está acima do 20 e a via aérea das duas orelhas estão abaixo do 20. Então, a via aérea tem alguma alteração. A última questão para vocês, certo? Vamos lá. Se é azul, é qual a orelha? Esquerda. Então, a gente só vai analisar aqui a orelha esquerda. Então, já dá para eliminar alguns itens, né? Tem orelha direita, bilateral, enfim. Não dá para ver. Aqui, azul é a orelha esquerda. Show? Então, vamos lá. Vamos primeiro ver a via aérea. Via aérea é o X ou a bolinha. Aqui tem o X. Então, vamos lá. X, 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 X. O 20. Tá aqui o 20. Toda a via aérea, o Xzinho, está abaixo do 20. Então, tem alguma coisa alterada. Vamos ficar de olho. A via aérea está alterada. Da orelha esquerda. Vamos agora olhar a via óssea. Via óssea. Colchetezinho, colchetezinho. Aqui. Todos abaixo do 20. Também tem alguma alteração na orelha esquerda da via óssea. Sendo que vocês estão vendo que eles meio que não estão caindo e nem estão acoplados, né? Nem estão sobrepostos. E vocês lembram que tem um tipo de perda auditiva que ela tem essa diferença. Os dois estão rebaixados, estão abaixo, não estão normais, estão com alguma alteração, mas tem uma diferençazinha de limiar. E qual é a resposta? Item C, é a mista, certo? Vamos relembrar a mista. Os dois estão, tanto a via aérea como a via óssea, estão alterados, estão abaixo do 20, mas eles não estão acoplados nem decaindo como na acessória neural, por exemplo. Eles têm esse gapzinho de distância, como vocês estão podendo ver aqui, ó. A via óssea e a via aérea, elas não estão iguaizinhas, né? Elas têm essa diferençazinha de gap. Então, ela é considerada perda auditiva mista na orelha esquerda. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu espero que deem para vocês terem entendido direitinho. É meio confuso no começo, mas eu espero que eu tenha abrido um pouquinho a mente de vocês. E é a matéria que eu dei, né? Que a geometria que a Tezinha deu. É muito importante mesmo. Eu espero que vocês tenham feito bom proveito. E qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, a gente está super disponível aqui para vocês, certo? Aqui é parceria total. E é isso, pessoal. Sábado tem mais com perdas e otites, certo? Quer falar alguma coisa, Tezinha? Não, tudo bem. Tá bom, então. Obrigada, pessoal. Tchau.